Boa tarde, gente. O bom de aplaudir antes, que se o pessoal tirou foto, se for ruim não precisa aplaudir, porque eu já tenho o registro. Então já está de bom tamanho. Fui dar uma palestra lá no Congresso Brasileiro de Integração em Cascavel. Aí o pessoal me chamou. Rapaz, os meus alunos pareciam combinado. Nós somos uns 40 e pouco, eles levantaram, gritaram, aplaudiram. Falei, gente, era para depois, né? Porque aplaudir antes, você já não dá muita moral. Falar, esse cara está com conversa fiada já. Bom, eu quero falar um pouquinho sobre manejo do pastoreio. Tema batido, quase todo evento se fala disso, se fala de manejo. Cada dia surge um manejo diferente e nós acabamos que até descreditamos, né, quando alguém vai falar sobre manejo de pastoreio. Eu quero trazer aqui para vocês uma visão um pouco diferente, porque o Paulo falou de manhã. Ele falou que nós temos que começar a ter uma tecnologia de processo, porque nós já usamos muito insumos, usamos ainda hoje, né, e são necessários, a adubação é necessária, o controle de pragas, tudo isso são coisas necessárias. Mas quando a gente começa a ter uma visão de processos, a visão de processo ela é barata. Você alterar um manejo dentro de uma propriedade, um manejo do pastoreio dentro de uma propriedade, Paulo falou de leite. No segundo dia do manejo, você já tem um aumento de produtividade, sem gastar nenhum real. Eu estava falando, não sei, foi com alguma pessoa de manhã, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes nós temos tecnologias muito interessantes, excelentes tecnologias, que são posicionadas de forma errada, e nós queimamos essa tecnologia. Talvez por uma inexperiência de quem está fornecendo aquela tecnologia, aquele produto, que às vezes é um produto bom, né? Hoje às vezes se falou muito sobre adubação foliar, por exemplo. Em cultura anual, particularmente, eu tinha a mesma visão de uma professora minha, do doutorado de fisiologia. A adubação foliar, ela acreditava com muita água, que era para lavar e ir para o solo. Mas é porque, às vezes, a gente queima uma tecnologia porque você posiciona ela no momento inadequado. Como o Ricardo falou, não tem investimento em pesquisa. Às vezes você aplicar um produto, se você aplicasse ele 10 dias antes, ele já te daria uma diferença brutal na produtividade. Mas muitas vezes nós não investimos em ciência. Isso aqui que eu vou falar hoje é um investimento em ciência que começou há muito tempo atrás. E vai ter uma pessoa aqui que, se eu te falar alguma bobeira, ele vai me corrigir, que é o professor Paulo, que está aqui. O bom de você ler um livro é quando você conhece o autor. Então, eu estou numa responsabilidade grande, porque eu vou falar de um tema que o mentor do tema está aqui. Mas eu queria que vocês tivessem, assim, sabe, mente aberta. Às vezes, eu tenho um colega, professor, que foi meu professor, hoje amigo pessoal, professor Helder, ele ia me dar bronca quando eu fazia graduação, porque eu era muito estourado. Eu já briguei com o diretor da escola, falando, você falar isso, sabe, umas coisas de adolescente, jovem. E ele começava a me dar bronca, eu cruzava o braço. Aí ele, descruza o braço. Eu falei, por quê? Porque quando você está com o braço cruzado, você não está receptivo. Então eu quero que vocês descruzem o braço aqui, tá? E aceitem o que eu vou falar e depois vocês julguem se é verdade ou não. Eu não sei se o seu Toninho está aqui. O seu Joel, seu Toninho está aqui? O seu Toninho está lá. Se eu falar alguma coisa, o seu Toninho sabe o que a gente está falando, que eu vou falar, e ele que nos ajuda a fazer lá na Fazenda Guarita, ali do seu Joel, que nós vamos estar lá no dia de campo para discutir uns dados. Agora marca meu tempo, porque eu acho que... Estou brincando. Não, nós temos que... Senão vai passar carne bem passada, pelo amor de Deus. Já briguei, eu falei, Chico, não deixa esse boi morrer à toa, hein? Bom, hoje nós estamos numa situação seguinte.
fala-se de sequestro de carbono, fala-se da necessidade de produzir mais, fala-se, se cada chinês começar a comer 1 quilo a mais de carne, às vezes o Mato Grosso inteiro não dá conta de produzir carne para a China. Então, hoje a nossa pecuária está aí na crista da onda, nós precisamos produzir, realmente, o professor Paulo mostrou, nós precisamos produzir mais e, se possível, sem abrir novas áreas. Isso é o que nós temos. E o Paulo mostrou, eu acho que eu... Cadê? Aqui. Não vou nem... Está um pouquinho ruim, porque está pequeno, mas não era nem para chamar atenção nisso, mas nós precisamos produzir mais, sem abrir novas áreas, reduzindo a emissão de gases. Olha o nosso desafio da pecuária. Só isso. Aí o pessoal assina, mas quem vai ter que fazer somos nós. Nós somos da pecuária. Os engravatados lá falam, tem que reduzir, o Brasil vai assinar e vai reduzir. É aquela coisa, vou dar o aumento de salário, mas quem paga é você. É quase isso. Mas está bem. Só que hoje, nós temos uma situação, aqui é um mapa de o quanto nós somos ineficientes em produzir carne. Eu poderia falar, o quanto nós somos eficientes. Não, o quanto nós somos ineficientes. Não na produção, mas na produção aliada àquela questão de emissão de gases de efeito estufa. Olhando aqui, em vermelho, nós estamos falando que, em vermelho, laranja, mostra aquela condição em que nós gastamos muito CO2 para produzir 1 quilo de proteína. CO2 equivalente. Então, se um boi fica lá, igual antigamente, 48, 50 meses no pasto, ele está emitindo metano, está emitindo CO2, para produzir 1 quilo de proteína. Eu comer arroz, poderia até engordar bastante, mas daqui a pouco você não quer comer só arroz. Tem uma carne, eu como um pouco mais de arroz. Então, a gente começa a ganhar um pouquinho mais de massa. Mesma coisa o bicho ele quer comer o que é bom. Ele quer comer ponta de folha. Ele quer comer só o que é bom, e aquilo ali, se ele está comendo algo bom, ele engorda mais rápido nós mandamos ele para o frigorífico, nós gastamos menos para que esse animal produza 1 quilo de proteína. E aí, quando nós vamos, eu preciso, para produzir a pasto, o ideal é que eu tenha alta produção de pasto. E esse mapa aqui, ele mostra o seguinte, quanto mais azul, maior é o potencial de produção de pasto. Olha onde nós estamos aqui. Nós estamos num lugar, eu acho que umas 3 pessoas que falaram antes de mim, falaram, olha, nós estamos num lugar abençoado. Falei para o Paulo, no experimento lá, o seu Toninho viu, o Gui está aí? Deve estar trabalhando ali, mas o Gui está manejando o pasto lá, ele perdeu a mão para colocar os animais, 4 dias, cresceu quase 20 centímetros o pasto. Errou o momento de entrada. Nós temos um potencial de produção de pasto que não tem. Se você olhar, não tem quase em lugar nenhum do mundo. Só que nós não estamos aproveitando isso. Quando nós pegamos o cenário atual da pecuária, olha só, aqui do lado é o efetivo de bovino. Aqui. Aqui do outro lado, em mais vermelho, vermelho mais intenso, é onde nós temos mais áreas degradadas. Se nós cruzarmos os dois, nós estamos falando onde tem produção de pecuária, onde nós temos mais áreas degradadas. Vejam isso. Nós precisamos produzir mais, reduzindo a emissão, começando a sequestrar carbono, porque nós vamos ganhar dinheiro com isso, mas onde tem pecuária é onde mais tem degradação. Então, tem alguma coisa que nós precisamos refletir. Se nós pegarmos o Mato Grosso em si, o Mato Grosso, hoje, isso daqui é um cenário de como é a nossa pecuária e de como isso estaria lá no tempo. Então, se nós pegarmos as nossas pastagens ali, em 2013, nós tínhamos 23 milhões de hectares. Lá para 2030, mais ou menos, num cenário mais inovador, nós teríamos uma redução da área de pecuária. Mas, num conservador ou no tendencial, praticamente vamos manter a área de pecuária. E a produtividade? Nós estávamos lá em 2013 em 3. Se pegar o cenário mais inovador, nós teríamos 9 arrobas por hectare, em um ano. Agora eu vou mostrar uns dados para ver que a gente pode ser melhor. Porque, nós vamos comer carne ali.
Os meus alunos ontem comeram carne, estão muito fracos. Eu chegava e falava, você é vegano? Nós levamos 40 quilos de carne, os guri comeram 20, em quase 100 pessoas, cara, não está comendo carne. Se eu for comer, eu vou comer meio quilo. Se eu pegar meio quilo por dia, eu estou falando de 15 quilos por mês. Eu estou falando de 180 quilos de carne por ano. 180 quilos de carne, nós estamos falando em quantas arrobas? Ou seja, eu como mais carne do que está produzindo em um hectare. Se eu conseguir convencer os meus alunos, eu tenho um aluno, pós-doc, ele veio no Pernambuco, eu levei ele para a churrascaria, ele pegou frango. Falei, não, está errado. Sério? Falei, está errado. Aí ele entrou no CrossFit, o professor dele, como é que você quer ganhar massa se você não come carne? Levei ele para um treinamento de gases lá em Dourados. Primeiro dia, frango. Voltou, falou, professor, essa carne é boa demais. Comecei a comer carne. Então, você já pensou, eu tenho 50 e tantos orientados, se eu convencê-los, e se cada um de nós convencer o outro a comer um pouquinho mais de carne, nós vamos ter que produzir muita carne. Tá, mas eu vou produzir carne. E nós estamos falando em produção de carne a pasto. Produção de carne a pasto, nós colocamos o bicho lá no pasto e vamos dar condição para ele comer. Hoje, basicamente, nós temos duas formas de conduzir o pastoreio. Considerando o pastoreio a forma que nós conduzimos o animal para que ele pasteje. Pastejar é o ato que o animal tem, né, de captar o alimento. Basicamente, olha, nós temos aqui à direita, são métodos que têm divisão de pasto. Não vou entrar no detalhe. Por exemplo, o rotativo. À esquerda é aquele que não tem, é piquete único ou um contínuo. Tá? O que é o contínuo? Contínuo, eu tenho uma área, 10 hectares, coloco lá 5 vacas, desses 10 hectares, um pouquinho mais de 5 vacas, estamos falando de menos de 1 UA por hectare. Os animais têm livre acesso no piquete para captar o alimento. Pode ser seletivo, dependendo da condição que nós damos para ele, ele pode selecionar o alimento. Se chegou no self-service, escolhe o que você quer comer, se eu der condições a isso. Eu não posso chegar ali, ter um self-service com várias opções, eu posso ter isso para o animal, ou eu posso colocar um prato de jiló para ele, come ou morre de fome. Então, o contínuo, ele pode selecionar, pode, mas não quer dizer que ele vai selecionar, eu vou explicar por quê. No rotativo, diferente. Eu pego o mesmo piquete, divido ele num monte de sub-piquetes, falo, come aí, rapa o pasto, que daqui a pouco eu te dou um outro melhor. É aquele, enquanto você não comer tudo, eu não te dou a Coca-Cola. O que a gente faz com a criança? Se você não comer tudo, você não come a sobremesa. Vamos pensar nisso. E pensa no que é um rotativo clássico, tá? O que a gente vê aí na prática. Porque muitas vezes nós estamos falando, o rotativo é melhor que o contínuo. Eu tinha um contínuo com 0,5 UA por hectare. Coloquei o rotativo, foi para 8. O que veio com o rotativo? Calagem, adubação, suplementação. Não, o rotativo é melhor. Depende. Eu quero comparar Lé com CRE? Eu quero dar uma condição totalmente diferente e falar que é melhor? Não, nem sempre. E aí nós vimos, basicamente, muitas vezes nós vimos isso. Aqui é uma condição real. E acho que muitos de nós já vimos aí falando que isso é uma coisa boa. 700 UA por hectare, pastejo regenerativo, 300 piquete. O animal saiu ali comendo no calcanhar do outro. Imagina isso daqui, um danado desse daqui na frente defecando e o outro atrás querendo comer. E nós estamos falando que isso é o bom. Porque nós temos que ter eficiência de colheita, nós temos que colher esse pasto todo. Isso é eficiência de colheita. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou colhendo bem o alimento. Eu estou com a visão do agricultor. E eu vou mostrar para vocês que esse é o nosso problema. Na pecuária, eu não posso ter a visão de agricultor.
por dois motivos, porque senão eu quero acumular muito e colher muito. Quando eu acumulo muito, eu perco muito na área de pastagem. E se eu colher até aqui embaixo, eu colhi bem o pasto, mas eu não sou produtor de capim. Acho que ninguém aqui vende capim, a não ser quem vende feno. Acho que nós somos produtores de carne, então nós temos que colher carne. E essa é a visão. Então eu já mostro aqui, se eu falar que sou produtor de capim, eu vou ter a visão de agrônomo, a visão agronômica da pecuária. Se eu sou colhedor de carne, eu já tenho uma visão para o bicho. Começo a esquecer prioritariamente o pasto. E aí nós temos duas condições. Uma foto à direita, a pecuária. Eu coloco tradicional, mas é uma pecuária que a gente vê por aí. Eu não sei se, talvez, para onde vocês andem, seja diferente disso daqui. Mas o que eu vejo são pastos parelhos. Quando você, uma dica até para os alunos aí, se você vê um pasto homogêneo na régua, isso é péssimo para o bicho. E ele pode, não, mas tem massa. Se eu não posso escolher não comer onde eu defequei, eu não estou numa condição boa, eu estou numa condição de estresse. E o professor Paulo tem até um artigo que foi publicado, se eu não me engano, ano passado, mostrando que quando eu tenho um manejo, que eu oportunizo o animal escolher o alimento, as enzimas, tem uma relação de enzimas no sangue desse animal que demonstram um nível de estresse. Quando eu oportunizo ele comer algo muito bom, ele poder escolher, não quero comer isso daqui, eu quero comer isso daqui, o nível de estresse desse animal é menor. O que eu tenho a ver com o estresse do animal? O animal menos estressado ganha mais peso. É isso que nós temos a ver com isso. E do outro lado eu tenho a área de integração, que é o tradicional também. Pra vocês terem ideia, essa área aqui é uma área que às vezes a gente deixa 50 dias entre a semeadura e a entrada com o animal. Todo mundo sabe que se o animal entrar aí, ele tomba. Um piatã a 80 centímetros, se der um vento intenso, ele tomba. Isso não é bom manejo. Isso não é bom manejo, o professor Leandro mostrou nem para a lavoura. Isso daqui come 5 sacas de soja, brincando. Então, as duas situações. Tem uma integração que nós consideraremos que seria o top do negócio, com um manejo que talvez não seria o melhor. Nós podemos melhorar isso. Esse trabalho aqui é um trabalho que mostra o seguinte, ó. Eu tenho diferentes alturas. No outro ano, gente, eu vou ver se dá para a gente colocar isso daqui mais alto, tá? Desculpa, mas nós vamos corrigindo. Ó, aqui o que é o seguinte, alturas de manejo. Um pasto bem rapadinho, a 5 centímetros, 10, 15 e 20 centímetros de altura. E eu tenho aqui a produção em quilos de matéria seca por dia. Quando eu tenho um pasto muito rapado, produção de 68 quilos. Quando eu tenho um pasto menos rapado, 79 quilos de matéria seca por dia, ele está crescendo. Um pasto numa altura ideal para essa gramínea, 97. Quando eu tenho um pasto muito alto, cai para 78 quilos de matéria seca por dia. Se eu fiz um plantio de um pasto e eu não entrei com os animais na hora certa, eu estou falando que eu estou perdendo 29 quilos de matéria seca por dia. Porque quando você coloca o bicho lá no pasto, esse pasto ele não cessa crescimento. Você vai, ainda quando você coloca o animal, ele estimula mais o crescimento. Por isso que eu particularmente, não sei se estou errado, eu não estimo taxa de lotação pela produção de matéria seca. Vou lá jogar um quadrado, colho, olha, tem X toneladas, se eu dividir por tantos dias, eu consigo colocar tantos animais. O pasto está crescendo todo dia. No nosso experimento ali na fazenda do seu Joel, dependendo do nível de adubação, aquele posicionamento de adubação que a professora Tangriani mostrou, chega a ter 130 quilos de matéria seca sendo produzida por dia.
Então, eu não posso ter uma leitura estática. A gente tem que começar a pensar em processo. A gente quer facilitar, mas não é o ideal. O ideal é observar, aprender com a natureza. Então, quer dizer, se eu tenho um pasto que está manejado acima da altura ideal ou abaixo da altura ideal, eu considero que o que ele não está produzindo, a diferença de produção é perda. Pensa, 29 quilos de matéria seca por dia. Um animal grande aí come 11 quilos de matéria seca. Nós estamos falando em quase 3 animais. Por isso que lá na guarita, agora, nós estamos com 260 animais em 23 hectares. Um pouquinho, porque a gente passou um pouquinho da altura, mas o seu Toninho sabe, a gente sempre trabalha nos últimos 3 anos com aproximadamente 110, 115 animais em 20 hectares. Isso aí chega, nós estamos falando de taxa de lotação média de 3,2 UA por hectare na seca, entrando a safrinha, né? Por quê? Eu estou evitando perda. Veja, evitar perda, eu preciso gastar? Não. Isso é uma agricultura, uma pecuária de processo e não de insumo. Então, basicamente, quando nós falamos em contínuo, rotativo, nós estamos falando isso aqui da mais alta tecnologia hoje. Piquetear, pegar uma pizza e dividir em um monte de pedaço. Talvez uma pizza dá para o Cháquer e eu comermos. Dividimos ela em 2 pedaços. Vamos ficar meio com fome, mas divide em 2 pedaços. Mas eu vou fazer diferente. Eu vou pegar essa pizza, vou dividir em 3. Aí comer eu, o Cháquer e o Piotr. Não, mas essa pizza rende mais. Vou dividir ela em 4. Aí come mais o Paulo, Piaia. Em 5, a Thaís começa a comer. Mas a pizza é a mesma. Então, olha o tanto de tempo que nós estamos simplesmente fatiando a pizza em diferentes formas, sem pensar quantas pizzas e quantos sabores eu tenho. E aí vem essa foto, que é do Paulo, lá no doutorado, né, Paulo? Na França, observando o que nos dá dinheiro, o bicho. E aí o Paulo usa isso daqui, nós temos que ensinar os animais ou aprender com eles? Eu vou te ensinar a pastejar para você me dar dinheiro. É isso que nós estamos querendo fazer com o animal. Eu olho lá e falo, olha, isso daqui, se eu meço essas alturas, se eu avalio alguns parâmetros, como interceptação luminosa, índice de área foliar, eu estou, por enquanto, tudo olhando para a planta, mas eu não perguntei para esse carinha o que ele quer comer. É como se eu chegasse na churrascaria, o cara vem e me oferece linguiça, eu não vou comer linguiça. Não, você vai comer. Não, não quero, não, mas você vai. É o que eu, muitas vezes, faço com o bicho. Eu coloco para ele uma condição que, às vezes, ele não quer, porque eu acho que é a melhor condição para ele. Então, nós temos que começar a aprender com esse cara. Porque ele, o animal, o herbívoro, esse Nelore, Angus, Nelore, vamos pegar lá um Nelore, eles coevoluíram com as forrageiras. Ele sabe até onde ele pode comer, ele sabe o que ele quer comer. É claro, ele não ia chegar, não, eu vou comer até o talo aqui, depois eu vou ficar com fome, mas eu vou comer. Estou nem aí comigo mesmo. Não, ele não vai fazer isso. E a base das nossas gramíneas hoje, basicamente, é africana. E aí nós pegamos um animal que coevoluiu com essas gramíneas e eu quero ensinar ele, em vez de eu aprender o que efetivamente ele quer comer. E aí que surge o que eu quero falar, e estou terminando também. Estou terminando, que é falar um pouquinho sobre o foco. Eu quero apresentar para vocês uma metodologia, uma forma de entender o manejo do pastoreio com a visão não em planta, mas com a visão no animal. E aí é o pastoreio rotatínuo. O pastoreio rotatínuo ele é uma metodologia de manejo do pastoreio que ele leva em consideração o comportamento ingestivo do animal. E que nós pensamos assim,
Falo nós porque sou da aliança, mas o professor Paulo lá e o grupo dele. Pensou o seguinte: quando o animal abaixa para comer, ele não pode perder tempo. Ele tem que mandar o bocado ali e ele tem que captar muita comida, porque ele, apesar de hoje, até onde a gente quer manejar os animais, você não tem predador, a maioria das fazendas não tem, quando tem ele some, às vezes, esse predador, né? Mas o que a gente faz? A gente coloca o animal no ambiente o melhor possível para ele, mas ele, na memória evolutiva, o que ele pensa? Eu tenho que comer rápido porque tem algum bicho querendo me comer. Por isso que o rumen dele é tão grande, um herbívoro, um bovino. Então ele abaixa a cabeça, ele não perde tempo. Você pode perceber, mesmo que a comida não está boa, pelo menos um bocado ele dá. Então ele não tem tempo. Então a gente tem que fazer com que, quando ele der um bocado, ele capte o máximo de alimento. E é isso que o Rotatino prega. E aí, quando eu penso, e aí às vezes, o Paulo mesmo, essa figura o Paulo montou, porque as pessoas às vezes perguntavam para ele, tá, mas qual que é a diferença do rotatino para um rotativo clássico? E aí ele montou esse gráfico. Esse gráfico ele está aqui em duas dimensões. Vou começar aqui no Y. Intensidade de esfoliação. O que é isso? É o quanto de material é colhido daquela área. Ou seja, quando o animal dá um bocado e capta naquela área, o quanto ele desfolha. E nós temos a frequência de desfolhação, que é quanto tempo ele demora para voltar e captar dar um bocado naquele mesmo local. E aí nós temos o seguinte: o mais comum é uma alta intensidade e uma alta frequência. O que é uma alta intensidade? Ou seja, a gente coloca o animal para pastejar muito e várias vezes naquele mesmo local. O pastoreio, o contínuo, não é isso? Muitas vezes dessas áreas rapadas, o que é o animal? Ele consome muito e várias vezes. Esse é o mais tradicional, o mais comum. Nós temos um praticamente inexistente, que ele é uma baixa frequência e uma baixa intensidade. Ou seja, o animal desfolha pouco e com pouca frequência. Isso aí é usado basicamente em unidade de conservação, que é só para o animal controlar um pouquinho o capim ali, para evitar queimada. E aí nós temos o top, o suprassumo hoje, que é uma alta intensidade e uma baixa frequência. É o quê? É o rotativo clássico, é o manejo holístico, aqueles manejos. O que eu faço? Eu coloco o animal dentro de um piquete, ele rebaixa muito, eu demoro lá 25, 30, 40 dias para voltar esses animais na área. Ou seja, alta intensidade, o animal capta o máximo, e muitas vezes é com dia fixo. Pensa manejo em dias fixos há uma semana e meia, aqui em Rondonópolis. Sol, chuva à tarde. Pasto cresce muito? Demais. Agora pensa hoje, essa semana, sol e não tem chuva. Aí eu continuo rodando em dia fixo. O que vai acontecer? O pasto cresce menos, rapa mais. E aí, quando nós entramos no rotatino, que é algo que é disruptivo, é onde nós temos baixa intensidade de desfolha e alta frequência. Por quê? Porque nós, ao invés de colocarmos o animal para rapar, nós temos que ter dó de fazer o animal ir para o próximo piquete. É olhar assim e falar, cara, está sobrando pasto demais. Quando você tiver dó de mudar o animal, você está começando a acertar o rotatino. Porque é você fazer com que o animal coma só ponta de folha, e comer ponta de folha, nós estamos falando que esse animal ele vai comer o filezinho da pipoca do pasto, deixando muita placa solar, porque é a folha que vai fazer fotossíntese para esse pasto rebrotar mais rápido e nós aumentarmos a frequência. E aí o que às vezes é um rotativo aqui no Mato Grosso, que nós estamos falando de 7, 8 piquetes, eu estou falando em 2 a 3 piquetes. Nunca mais de 3 piquetes aqui no Mato Grosso. Se você fizer 4 piquetes e manejar no rotatino, você vai perder a mão, você não vai conseguir. Então aí a gente começa a ver que, basicamente, o que seria a diferença desse rotatino.
E é muito fácil aplicar no campo. Muito fácil. E aí vou fechando, mostrando o efeito desse rotatino. Isso aqui é o experimento lá na Fazenda Guarita, que nós vamos discutir mais amanhã. Hoje eu vou passar rapidamente. Mas aqui é a taxa de lotação, pensando pastejo desses animais começam geralmente em abril e vão até agosto. Taxa média de lotação, aqui considerando onde não recebe adubação, não vou entrar muito em detalhe, porque nós vamos discutir mais amanhã. Onde não recebe adubação, 2,7 UA por hectare. Média de 130 dias, nós estamos falando de abril até agosto. Quando eu modifico, reposiciono a adubação, e o professor Leandro mostrou produtividade de soja melhorada também. Por exemplo, quando eu coloco nitrogênio, fósforo e potássio no pasto e nada na soja, eu já estou falando em 3,4 UA por hectare a taxa de lotação. Refletindo, claro, taxa de lotação vezes ganho médio diário, né, nós vamos ter o ganho de peso. Saindo de 13,2 arrobas por hectare em 120 dias, 4 meses, média Mato Grosso no cenário mais inovador, 9 arrobas por hectare em um ano, 13,2 contra 15,6. Quem é da integração sabe, nós estamos aqui falando em algo de média aí de 7 arrobas por hectare, que é a média aí que as boas fazendas têm conseguido. Isso daqui, 90 dias sem nenhuma suplementação. E aí, a partir de 90 dias, não a partir de 90 dias, a partir do momento que o teor de proteína da folha caiu de 7,5%, nós entramos com a suplementação. E quando eu digo suplementação, eu estou falando de 0,3% do peso vivo, por 30 e poucos dias. Tá? Aqui lá em Pedra Preta, nós começamos isso aqui numa pecuária de corte, tradicional. Lá na Fazenda de São Gabriel, eu lembro no Morro do Moleque lá, do lado do meu cunhado, solo de 12% de argila. Aqui no dia 11 de setembro, nós pegamos uma área de 37 hectares, dividimos em 2 piquetes só, um de 20 e outro de 17. Bem manejado, era uma área que já recebia a correção de solo, não precisava de potássio, ele só colocava nitrogênio, e nós colocamos um pouquinho de fósforo, 50 kg de fósforo por hectare, e dividimos em 2 piquetes. Aqui no dia 26 de setembro, no dia 6 de novembro, com os animais lá na área, rodando 140 vacas em 40 hectares, 37 hectares. E ele, Edgar, como é que eu vou fazer? Roda de acordo com o que você está olhando que o animal está gostando de comer. Nós sugerimos ele rodar entre 2 e 3 dias. Ele falou, cara, está sobrando muito pasto, vou deixar um pouco. Aí ele perdeu da frente. Aí você está com pasto bom aqui ainda, mas o da frente ia estar melhor, então joga lá, porque depois de uns 15 dias ele corrigiu. Com menos de um mês, o que ele estava fazendo? Ele abria a porteira para a vacada e só gritava, a vacada já vinha. Eu estou comendo um contrafilé, mas tem uma picanha ali na frente, eu vou para lá e vou tranquilamente. Diminuindo o consumo de sal e tudo isso. E ele fechou isso em números, né? Lá a taxa de lotação é de aproximadamente 4 vacas por hectare. E a taxa de prenhez dele era de 76%, foi para 94%. É óbvio, vaca mais bem nutrida, com score corporal, vai produzir, vai ovular mais rápido, melhor, vai produzir mais bezerro. Uma vaca bem nutrida, ela dá mais leite. Se ela dá mais leite, ela desmama o bezerro mais pesado. Se ela desmamou o bezerro mais pesado, você ganhou mais dinheiro. Não foi produzindo capim. É claro que nós temos dados, né, o professor Paulo sabe, nós temos dados aí que mostram que, olhando para o animal, favoreceu muito a produção vegetal. E não diferente. Eu não posso olhar para a planta para ver o que o animal vai conseguir. Não, eu tenho que produzir carne na melhor condição que ele quer para que o pasto responda bem. Tá? E isso o Will já mostrou, nós estamos falando em painel de sustentabilidade, né? Ele mostra, olha, se eu tenho alturas ideais, pasto muito rapado ou pasto muito alto, eu estou falando em maior emissão de metano e menor produção animal.
quando eu tenho intensidades ideais de pastejo, é onde eu tenho a maior produção animal com a menor emissão. E nós vamos começar a ganhar por isso. E aí, nós temos, enquanto eu vou gastar 34 quilos de matéria seca para produzir 1 quilo de proteína, quando comparando um rotativo clássico com um rotatino, eu saio de 34 para 18 quilos de matéria seca para produzir 1 quilo de proteína. Isso é eficiência. Mudei, precisei de insumos aqui, processo, só processo. Para fechar, é claro que eu trouxe aqui um rotatino, não ensinei a fazer rotatino, não dá tempo. Isso é para um curso, né, de pós-graduação, um semestre todo, mas é mostrar para vocês que a gente tem tecnologia. E que é possível produzir mais comida na mesma área, com a mesma unidade de nutriente, usando uma tecnologia de processo. Mas essa tecnologia ela não é para ser usada avulsa na propriedade. Veja, eu falei, olha, eu tenho manejo do pastoreio, tem seleção de animais, eu preciso ter suplementações estratégicas. Nós estamos no cerrado. Não adianta eu falar que eu vou chegar lá em agosto, julho, agosto. Não, eu não vou fazer, o pastoreio rotatino vai ser a solução, não. A gente precisa ter nutrição. Então, na verdade, ela é uma ferramenta para ser manejada dentro de um sistema de produção. E, para isso, nós precisamos de pessoas qualificadas, que foi uma pergunta que o professor Paulo respondeu. Então, é claro, nós não teríamos condições de ensinar a fazer o rotatino aqui. Mas também a Aliança CIPA, tudo que nós falamos, seja na parte de carbono, na parte de manejo, nós podemos contribuir também, nos procurar, a gente vê alguma forma de viabilizar vocês utilizarem essas ferramentas dentro da propriedade. Mas da mesma forma que eu falei no início, ela não pode ser avulsa, porque senão você queima a tecnologia, você fala, não, o rotatino que não presta. Não, na verdade, ele não foi bem posicionado. Rotatino é para usar na propriedade inteira, porque você não vai dar conta de fazer isso. Então, por isso que tem que ter o especialista de todo para poder ajudar e aplicar essa ferramenta da melhor maneira possível. Tá bem? Obrigado, gente, e fico à disposição.